Ele veio pra São Paulo só tá pra arrogante, votar. tá arrogante. Veio votar. Vamos ver o Tá que feliz o Guga. o nosso canhoteiro, Tá arrogante. o nosso canhoteiro tem a dizer das eleições. E aí, ô Guga, como é que você tá? Tá feliz aí? Tô bem. Olha, eu tô tranquilão. Quem deve estar muito triste, nem deve ter saído da cama hoje, é o Bolsonaro. Não vem não, não vem com essa não. Vem com essa não, ô Buzz Lightyear. No Blosta. Não tô aí, ó. Pro Bolsonaro vencer, para os candidatos do Bolsonaro vencerem ontem, só faltou a eleição ser uma grande enquete do Twitter, porque ontem ele viu qual que é a realidade. Ele poderia ter ficado em casa, achando que era popular, poderia não ter se metido nessa eleição e não ia se meter. Ele não ia se meter. Porém, de última hora, por conta da popularidade dele, que aumentou um pouquinho, graças ao auxílio emergencial de R$600 da pandemia, ele se empolgou, ficou todo pimpão e entrou, mergulhou nessa eleição de última hora, sem ter um partido por trás dele, sem ter conseguido formar um partido político. Ele até tentou, não conseguiu. Sem estar organizado, portanto, para tentar se aventurar numa eleição, ele foi lá e fez. Ele foi lá e fez e quebrou a cara. Até porque essa popularidade dele é parcial. Essa popularidade dele está atrelada, sim, ao auxílio emergencial. Vamos ver 2022. Olha, 2022 não tem esse papo de que eleição municipal não tem conexão com a eleição presidencial, é balela. Se você conversar... Não que ele tenha dito isso, porque tem muita gente que está indo para esse lado. Eu conversei ontem com o Antônio Lavareda, que é o maior pesquisador do Brasil, o maior cientista político, o cara que mais entende de pesquisa eleitoral, é o Lavareda. E para ele, o que está acontecendo agora é um movimento da volta à política tradicional, né, a velha política, e o Bolsonaro, se ele não começar a mergulhar de vez nesse novo Bolsonaro, que é um Bolsonaro ligado ao Centrão, que é um Bolsonaro agora realmente tentando fazer política, em 2022 ele pode sim rodar. Não que ele tenha que parar de fazer esse discurso mais retórico dele que agrada a militância dele. Não é nem abandonar esse tipo de discurso, mas é mergulhar de vez na política, fazer política, parar de criar só tensão, que é o que ele tem feito nos últimos meses. Nos últimos meses ele se aliou à política mais tradicional, que é o que deve vencer em 2022. Se o Bolsonaro não tiver com esse perfil em 2022, ele pode rodar sim. E essa eleição sinaliza que o Bolsonaro tem chance sim de perder a reeleição, apesar de todo presidente ser sempre favorito quando ele tenta a reeleição. Então as coisas estão ruins para Bolsonaro. O dia foi triste para ele. Vamos ver então. Salve, O Bolsonaro... Quer que eu faça pergunta? Pode fazer a intervenção? Não, você quer... Pode fazer. Salve, Guga Noblar, grande amigo de aqui, Felipe Moura Brasil, do antagonista aqui. Você como um extremista de esquerda, que todos sabemos, ficou feliz com a questão do PSOL, e eu pergunto pra você se o PSOL é o novo PT da extrema esquerda. Extrema esquerda, olha só. Extrema esquerda, você sabe disso. Senta adversário e dá risada, Guga. Você sabe que eu tô falando a verdade. Extrema esquerda no Brasil só tem o PSTU. No PT tem dentro deles correntes mais extremistas. Agora, o PT, que sempre tomou conta ou de prefeituras, ou de governos, ou da presidência, nunca foi um PT extrema esquerda, longe disso. Tem gente que nem considera o Lula esquerda de fato. O PSOL, o Lula tem essa crítica, muita gente da esquerda. Até o Lula, ele não se dizia um cara à esquerda. Se você for pegar frases do Lula no início da vida pública dele, ele não se colocava como um cara muito à esquerda. O Lula ali é esquema. Esquemão. Ali é um esquemão, o esquemão maravilhoso. O Boulos agora virou a nova força política da esquerda. O Boulos sem um apadrinhamento político, do Lula, ele conseguiu conquistar o espaço dele. Mas você não acha que, por exemplo, eu acho que esse voto aí, esses votos todos foi anti-Bolsonaro. É voto tipo anti-Lula, foi anti-Bolsonaro. Se aparece um outro cara, se aparece um Ciro que tem mais jogo de cintura, que tem mais tarimba, o cara vai pra Ciro, meu.
O Boulos, então, não sei não, esses 20% aí do Boulos, não sei não se o cara sem votou, emoção. se o cara votou com convicção, com a bandeira. Nem o Bruno Covas, hein? Nem o Bruno Covas foi votado assim. Foi a eleição do ninguém. É difícil ter essa certeza agora. Mas o que a gente pode concluir já, o que é um fato, é que o Boulos se transformou num nome consolidado na esquerda. Muita gente conhece ele. Ele ganhou, sim. Se você for olhar na internet, quem é esquerda de outras cidades, todo mundo é Bolo. O Bolo virou o grande nome da esquerda nessa eleição. E ele chegar a 20%, projetaram até 25% na boca de urna, ele chegar a 20%, ficar quase 10 pontos apenas atrás do Bruno Covas, mostra que ele tem uma mínima chance, pelo menos, de derrotá-lo no segundo turno. Ele não entra como aquele candidato já derrotado, que é o caso do Crivella. O Crivella, no Rio de Janeiro, não tem chance. O Crivella tem uma rejeição perto de 50%. O Paes rezava para enfrentar o Crivella no segundo turno e foi atendido. Foi atendido. Melhor coisa para o Paes, só perde essa eleição se ele rasgar a bandeira do Rio de Janeiro. Se o Paes fizer alguma coisa muito dramática. Se ele não fizer nada, se ele ficar calado até o dia da eleição, ele ganha. Ninguém quer o Crivella. O Crivella só está no segundo turno porque o eleitorado evangélico, que representa 1/4 dos eleitores cariocas, 1/4 é muita gente, acabou conseguindo levá-lo até ali. Agora, mesmo entre os evangélicos, quase 40% dos evangélicos, até a última semana da eleição, diziam que não sabiam quem ia votar. E desses 40, quase 40, 19% falavam, ou quase 20%, falavam que não votariam de jeito nenhum no Crivella. Então, ele tem rejeição dentro dos evangélicos, já que tem várias correntes lá também, ele representa uma corrente, não representa todas. Então, ele chega no segundo turno muito enfraquecido. E é um dos únicos candidatos do Bolsonaro, porque todo mundo que o Bolsonaro apoiou perdeu. Inclusive, a Val do Açaí, que se transformou em Val Bolsonaro na eleição para vereador de Angra dos Reis, que era funcionária fantasma do Bolsonaro, segundo a Folha de São Paulo, teve 266 votos. Rogéria Bolsonaro também. Rogéria Bolsonaro teve 2.000 votos. A mãe do Carluxo, que se candidatou no ano 2000, e aí o Bolsonaro mandou o Carluxo entrar na eleição para tirar voto dela, quando ele tinha 17. Quantos votos teve o Carluxo? 71 o Carluxo mil, teve 71 mil. Comparado a 105 da última vez, então... Ele teve 106 da última vez. Você tá torcendo contra. O cara também. Olha lá, é uma força. Marinho, Tô torcendo contra o bolsonarismo. Grande pulou Marinho. do cavalo, agora pulou do cavalo em vez. Grande Marinho, grande colunista do Antagonista. Deixa eu perguntar. Um ponto aqui interessante. Não, pera aí, deixa eu... Muito interessante. O cara quer brigar pelo ponto. O cara quer brigar já. Não, só um detalhe. Só um detalhe. Você sabe o que eu achei? Eu achei que essa eleição e nada é a mesma coisa. Se foi a pandemia. Você pegar branco e nulo, quanto deu o São Paulo? Ganha. Ganha. Ganha no primeiro turno. Ganha no primeiro turno. Vai falar que é racista. 20 e poucos por cento. Não, você pegar abstinência. Abstinência, 20 e poucos por cento. Não, é porque tá somando branco, nulo e abstinência. Branco, nulo e abstinência. Dá quanto o... Preciso pegar a abstinência exata, mas é 25%. Quanto foi branco e nulo em São Paulo? O branco é racista. Vai lá. Até o Delari vai entrar no Google. Muito racista, não pode. Chegou perto da metade, gente. Se você somar branco e nulo em São Paulo, que são 5 milhões e 600, não sei, eleitores, uma coisa dessa, chega a 2 milhões e porrada, assim, quase metade mesmo. Não teria votado. Abstenções foram 2 milhões e 632 mil. Abstinência é o que eu tô. Então, o quê? Abstenções foram 6 milhões... 2 milhões e 632 mil. Abstinência. Esse aí que puseram... Abstenções. Esse aí que puseram agora na tela, gente, na verdade é o número de votos para vereador do Rio. O campeão esse ano foi o Tarcísio Mota do PSOL. Ele derrotou o Carluxo. O Carluxo foi em segundo. Agora, tem esse ponto que o Emílio está falando, que por conta da pandemia, essa eleição ela tem esse recorde de abstenção e também somado a brancos e nulos, a gente vê que dependendo do lugar, quase metade dos eleitores não votaram. É óbvio que isso tirou votos do Carluxo, como tirou do Tarcísio. O Tarcísio, na eleição passada, foi o segundo mais votado a vereador, com 90 mil votos. Agora ele teve 86 mil. O Carluxo teve 106 mil na passada, foi o campeão do Rio.
agora ficou em segundo com 71 mil. Mas a expectativa do Bolsonaro era ter 150 mil votos para o Carluxo. São Paulo, E não teve nem metade. 45,27%. Quanto? 45,27%. É incrível, né? É incrível. 29%. Ou seja, uma a cada 3 pessoas basicamente não votou. Isso porque o aplicativo não funcionou direito. Isso. Tá vendo, ó? E sabe... A turma não tá muito feliz, não. Não pegou essa eleição. Mas isso foi a pandemia, né, gente, também. A gente tem que ver o lado da pandemia. E sabe agora o que é a pandemia. Pandemia nada, tá todo mundo na praia, pô. Que pandemia? O cara não foi porque não foi R$3. Nos Estados Unidos o cara votou pra cacete com a pandemia. Então, Emílio, isso aqui não isso pegou. Mostra... A eleição não pegou. A eleição não pegou. Não foi interessante. Também tem as duas coisas. E isso, sabe o que isso mostra? Que o Brasil talvez esteja na hora de chegar no voto facultativo. Isso mostra que é desnecessário todo mundo votar. A gente tem uma eleição legitimada com metade dos eleitores. Então, assim, talvez esteja na hora de repensar isso. Inclusive, foi o que falou o Lavareda, que é esse pesquisador, ontem comigo. Ele falou, olha, acho que uma das marcas que vai ficar nessa eleição agora é a não necessidade do voto obrigatório. Quem sabe? Ô Guga, mas isso aí já não tem. Agora vai poder no celular, você vai poder justificar. É R$3 a multa. Também R$3. Então, a eleição aqui é meio facultativa. É meio facultativo, eu concordo. A gente não tem grandes multas. Vota quem quer. Vota quem quer. Ô Guga, eu passo uma pergunta pra você, a mesma que eu fiz pro Thiago, a respeito que... Guga tá feliz, ó. Ele tá altivo. Foi o quê? Olha lá, ele tá feliz, tá com a cabeça... Tá todo mundo... Os tava falando já? Os bolsonaristas estão... Desculpa, fala. Eu não ouvi você falando, mas fala aí. Fala aí, réplica. Fala aí que você rende mais o bloco. Eu sou time Sami. Deixa eu render o bloco aí. Não, é que eu comecei a fazer a pergunta e ele falou que eu cortei ele. Vai lá, fala aí. O cara brigando. O que você tá brigando? Sei lá, ele tem uma pergunta. Ele falou que foi feia essa, hein, gordão? Fala aí. Eu não ouvi ele falando. Eu não farei isso com você, mas tudo bem. Vamos lá. A questão é a seguinte, uma das análises mais intrigantes que eu ouvi dos candidatos a prefeito de São Paulo foi quando o Márcio França veio aqui. Ele disse o seguinte, caso Covas se reeleja, basicamente Dória terá um palanque aqui pronto com a aliança PMDB, DEM, PSDB, visando 22. E você já vê alguns aliados do presidente, por exemplo, Paulo Cogos, que esteve aqui, até o Carlos Jordi, deputado federal pelo Rio, dizendo que preferem votar em Boulos, fazendo uma campanha para Guilherme Boulos, tudo em nome de tirar de Covas a prefeitura de São Paulo. Qual é a tua leitura desse desdobramento? Não, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro, ele não é que ele queria eleger o Russomano. O principal objetivo dele era derrotar o Dória. Ou seja, derrotar o Covas, que é o candidato do Dória. Sem dúvida, o maior adversário político, que foi eleito, inclusive, pelo próprio Bolsonaro hoje dele, é o João Dória. E a derrota do Bruno Covas é importante para o Bolsonaro, né, na capital mais rica do Brasil. Agora, ele poderia, inclusive, apoiar o Márcio França, se fosse necessário. O plano B era, de certa maneira, apoiar quem pudesse derrotar o Dória, que não fosse, obviamente, nem o Tato e o Boulos. Ele não pode, publicamente, se aliar ou tentar pedir votos para o Tato e para o Boulos. Mas para o Márcio França, ele já estava começando a fazer isso. E o Márcio França ia aceitar, ia fazer vista grossa, pelo menos. Então, assim, é óbvio que tem isso, entendeu? O Bolsonaro queria, de toda forma, derrotar o João Dória, porém não com o Boulos. Com o Boulos, ele não pode, pelo menos publicamente, se engajar. Então ficou muito ruim para ele, São Paulo. São Paulo é a grande derrota do Mas não é o que os aliados dele estão fazendo. Esse é o ponto. Não, os aliados dele podem fazer isso por debaixo do pano. Alguns talvez façam mesmo. Mas publicamente ele vai ter que ficar isento. Vai pegar muito mal para a militância dele. Mas o Bolsonaro não teve estratégia. Não fez campanha nenhuma. Ele não fez campanha nenhuma. Só mostrou folhetinho. Fez lá aquele negócio tosco lá que ele na faz. live. Aquela live tosca. Fazendo igual o Faustão mostrando o livro no meio do programa. Meio com uma vontade. Ele tá com uma vontade. Meu amigo Ele não fez. O Bolsonaro não deu um gás. Teve estratégia. Ele pegou uns caras ali que era meio mais chegado a ele e fez aquela palhaçada, mas não foi com estratégia. Então não tem partido. Ele não tem partido.
Ele não tem partido, ele não conseguiu fundar o partido dele, ele entrou numa eleição achando que só fazendo live, pedindo voto pros caras ia conseguir. É a coisa mais amadora possível. Fora isso, tem a pandemia. Fora isso, tem a pandemia. Se não tivesse a pandemia, se não tivesse essa abstenção, sem a pandemia, sem essa crise toda, porque a pandemia, querendo ou não, galera, ela fez com que o governo federal tivesse que repassar mais dinheiro para as prefeituras. As prefeituras é que tiveram que coordenar o trabalho de contenção da pandemia na prática. Então, isso deu mais poder para os prefeitos. Então, nesses últimos meses, os prefeitos apareceram lá. Eles tinham dinheiro em caixa e eles tinham que coordenar a pandemia. E quem fez isso certinho ganhou eleição, ganhou popularidade. Eles tinham um palco para aparecer nessa reta final de campanha por conta da pandemia. E quem usou isso direito se deu bem, foi reeleito. Então isso também contribuiu para essa volta da política tradicional, da velha política. O pessoal está dizendo o DEM cresceu. Se você for olhar, o DEM está ganhou Santa Catarina, ganhou também Curitiba. Só que esses dois não eram do DEM. Eles entraram no DEM. Vai ganhar o Rio de Janeiro com Paz, que também não era do DEM. O DEM fez um trabalho de articulação política com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e com a ACM Neto, presidente do partido, muito grandioso nesses últimos tempos. Teve a pandemia que fortaleceu as prefeituras, que fizeram um certo trabalho de contenção da pandemia, e isso tudo contribuiu para a velha política crescer. O DEM está crescendo com candidatos que não eram do DEM. É um crescimento artificial, de certa maneira. E a velha política, ela está tendo uma segunda chance agora, e ela, pelo jeito, vai se consolidar. É por isso que em 2022 essa eleição direciona, sim, para 2022 e mostra que a velha política vai estar forte. Mas precisa ver como é que esses grupos vão se portar, né? Porque tem o Nhonho, né? O Nhonho aí no DEM. Tem agora o Luciano Huck, que parece que é com... Olha só. Com o Moro. O Moro Maia. Imagina o que é isso. O Moro Maia, o... Luciano Huck. Luciano Huck, Dória e o Dória. Parece uma sauna, todo mundo jogando Quest. É um clube de Paris. Pessoal de roupão. Você não sabe se é eleição ou elenco da Fazenda. Não. Eu digo, o que vai sair daí politicamente, né? Porque... Parece que eu tô Cavalcante. Minha pior Ricardo Almeida. O que isso apresenta é o fortalecimento do centrão, do centro-direita, no caso. É o centro se fortalecendo, é um pouco o embalo da eleição do Biden. A eleição do Biden, de certa maneira, fortalece esse movimento mais ao centro, e vem agora essa eleição municipal, que por conta de pandemia, por conta do Bolsonaro amador, por conta de uma série de fatores, está fortalecendo a velha política, a política tradicional. O Biden, ele está ajudando a fortalecer o discurso do centro. O Boulos não é centro. Eu estou falando do centro, estou falando do Rodrigo Maia. Falou assim, botou pilha em você. Quem? O Gordão mandou bem. O Biden elegeu o Boulos. O Biden fala, Boulos is fantastic. É só pra pôr pilha. Ô, Guga, vou fazer a pergunta pra você, a mesma que eu fiz pro Thiago, porque a gente viu aí que alguns candidatos, né, tiveram votações expressivas sem o fundo, né, sem usar o fundo e tal. Você acha que tem que rever isso mesmo? E, por exemplo... o Arthur. O Arthurzinho. Tutu. É o Tutu que é amigo eu tô falando do Arthur porque ele arruma emprego pros comediantes aqui. Não vem passar bola, não. O Arthur... Mensageiro do Arthur. O Arthur teve muito voto. Teve. O Morgado tava na Paulista, com o Kim Kataguiri no colo aqui, assim. Ele tava no meu ombro, gritando. Falando nisso... Mas essa questão do fundo partidário... Ele e o Kim fazendo boca de urna, tô ligado. Tava fazendo boquinha de urna. Ele foi de Raimundo. Em político, vocês viram que o Mandetta foi fotografado jogando sinuquinha. Aí ele falou que estava comendo. Eu, como defensor da sinuca da Hebraica, não acho que é adequado comer enquanto joga, porque pode estragar o tecido, o feltro da mesa e prejudicar. Guga, inclusive, que fez aglomeração lá com o Boulos. Vocês viram a aglomeração do Boulos? Foi. Eu quero saber quando aglomerar pode e quando não pode. A gente sabe que escola não serve para estudar, mas para votar pode. Nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito da pandemia com o Zeballos, o doutor Zeballos, no próximo bloco. Boa, tô muito interessado no Zeballos. Deixa minha pergunta para lá, eu sou por falar do meu show. Saber se posso ir na festa do Marinho. Eu acho melhor falar do seu show. É melhor falar do meu show. Deixa pra lá. Deixa eu falar. Isso aí eles não vão mexer. Não vai. O gasto nunca o cara vai deixar de gastar com as
com as vantagens mas que os é interessante colocar na mesa. É interessante colocar na mesa isso aí, que o pessoal gasta, mas tem votações ridículas, que no caso da Joyce Hasselmann foi. Sim. Gastou. O PT também gastou. E o também, Arthur não. O Arthur não. Ele estava lá, quase 10%. Por quê? Sabe por quê, Morgado? Porque o PSL tem grana no caixa. O PSL fez a segunda maior bancada. O PT é a maior bancada, tem grana no caixa. O Patriotas, que é o partido do Arthur, é um partido nanico. Então, mas a questão não é essa. A questão não é essa. A questão é, você acha que precisa realmente ser gasto todo esse dinheiro para ter uma votação expressiva? Vai trocar a fralda. Esse que é o lance. Então, eu acho o seguinte, sabe o que eu acho? Que ele foi... O Arthur é esperto, ele tá certo de fazer isso. Ele é muito esperto, ele sabia que a grana não era muito. É muito mais fácil abrir mão de mixaria do que abrir mão de milhões. Então, se você faz uma campanha centrada no discurso, eu abri mão do fundo, no caso dele, era muito mais lucrativo eleitoralmente, em termos de gerar voto, do que você usar aquele dinheiro, que não era muita coisa. Então, eu vejo isso muito como uma estratégia, realmente, de marketing candidato. E agora ele vai ter que... candidato. Você é bem claro, hein? Fala mal do cara, hein? Mas é a questão... Você é amigo do Arthur, do Kim, fala mal dele. É canalha. Faz programa com o Kim. Eu não tô fala mal no intervalo. Então, mas você não acha que essa argumentação dele de não usar sendo pouco ou sendo muito, isso não conta na hora da votação? Claro que conta. Você viu quantos votos ele teve? Sim. Ele teve quase 10%. O Arthur é a grande revelação dessa eleição aqui em São Paulo, depois do Boulos. Depois do Boulos, porque ele ficou quase em quarto lugar. Disputou o quarto lugar com o Russomano. Exato. Ele chegou a quase 10 pontos. Realmente mostra que esse já tem mais ponto que o Vasco. Mas deixa eu quero ver agora quem ele vai apoiar. Ninguém. Ninguém. Meteu o pau. Eu acho. Tem que tomar um lado? Acho que ele vai apoiar o Covas. Você tem dúvida? O Covas. Óbvio. Não sei não. Mas acho que ele não vai colocar. Mas ele não pode apoiar, mas os eleitores não vão votar no Boulos. É verdade. É difícil pra ele. É difícil. Igual o Bolsonaro. Bolsonaro, igual você falou, Bolsonaro não tem quem apoiar. Vai ficar isentão? Não, mas vai ter que... Não vai. O Boulos, ele apoia o Dória. O Covas é de esquerda, o Bolsonaro vai ficar no tá ok. Vai ficar no Guaraná Jesus. Pode ver. Muito bem. Deixa eu só... Valeu. Quem tá aí, minha esposa, Bia. Eu preciso fazer um break. É break agora, Delano? Lógico que é break. É break, não é break? Com os Estados Unidos. Ó, eu quero... Obrigado, viu, Guga? Valeu, Guga. Vai limpar. Tamo junto. Prezado, Guga. Você tá feliz, Guga? Olha, eu acho que o resultado ontem de fortalecer a política tradicional, até porque essa antipolítica está sendo uma grande decepção em termos gerais, de fortalecer o político preocupado em gerir a cidade, não aquele só querendo lacrar e ganhar voto fácil, de acabar com esses políticos que são os bombeiros, os juízes, esses políticos artistas que apareceram na eleição passada, embalados pelo discurso antissistema que cresceu junto com a Lava Jato, e isso não deixa de ser um ponto positivo. E muitos analistas políticos de esquerda, de direita e de centro estão fazendo essa avaliação. A pergunta é se você está feliz, Guga. Não fuja da pergunta, candidato. Eu achei uma Responde, boa. candidato. Eu achei bom ver o Bolsonaro sofrer uma derrota e ver que tem que se adequar à política e não a essa lacração da extrema-direita. Vai dar papel para as crianças que pressiona. Inclusive, o Olavo de Carvalho já está usando a derrota dele para atacar, dizendo, olha aí, você está abrindo demais espaço para os militares, você está ouvindo muitos militares do seu governo. E é isso, ouça o lado racional do seu governo mesmo, Bolsonaro. Ouça esses... Não vai ouvir o Olavo, pelo amor de Deus. Escuta o Guga, porra, vai escutar Muito eu. bem. Vai ver. Obrigado, viu, Guga? Valeu, obrigado. Obrigado pelo papo. Valeu, Diretamente de Brasília, Guga Noblar, lindo, um grisalhão. Queixo maravilhoso, fez a harmonização facial. Belo maxilar que você tem. Fez a harmonização facial no mesmo lugar do Rodrigo Santana. Queixo quadrado também, dá pra fazer o bate.